Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje, o convite é para a gente assumir a postura de um líder veterano. Vamos deixar de lado todo aquele jargão corporativo padrão por alguns minutos e focar na realidade nua e crua da liderança de alto nível. Como um mentor sênior faria antes de uma negociação daquelas que definem carreiras, vamos dissecar algo muito mais profundo do que planilhas ou estratégias de mercado. O objetivo aqui é analisar a linguagem silenciosa da verdadeira autoridade. E honestamente, essa é uma lição fundamental sobre como o poder e o respeito são de fato transferidos e mantidos nos ambientes mais competitivos que existem. Pensem na seguinte situação. Quem é a pessoa mais poderosa em uma sala de reuniões antes mesmo de qualquer palavra ser dita? Imaginem a última vez em que se entrou em uma reunião executiva de alto risco. Quem dominava aquele ambiente antes mesmo de um simples bom dia? O que é realmente fascinante aqui é que a resposta desafia totalmente a nossa intuição. A gente costuma presumir-te ao crachá com um cargo de diretor, ou talvez o terno de grife sob medida, que dita a autoridade. Mas a fonte da nossa análise de hoje deixa algo absolutamente claro. Não é a roupa, não é o cargo. A resposta é algo muito, mas muito mais instintivo. Isso ilustra brilhantemente a nossa grande desconexão no mundo corporativo. De um lado, temos o que chamamos de a ilusão do respeito. A maioria dos profissionais passa anos na faculdade acreditando que o respeito se conquista puramente na base de argumentos lógicos, implacáveis e discursos fortes. Mas, olha só a realidade do poder. A psicologia aplicada à sobrevivência prova que a hierarquia de uma sala inteira é decidida pelo nosso cérebro primitivo nos primeiros 5 segundos. Exatamente. Muito antes de qualquer som ser emitido, a decisão sobre quem manda e quem obedece já foi silenciosamente tomada por todos ali. Nosso mapa de hoje inclui 5 sessões rápidas. 1. O mito da autoridade corporativa. 2. Pilar 1. Economia de movimento. 3. Pilar 2. Ocupação territorial. 4. Pilar 3, o triângulo do poder. E, fechando 5, certeza interna. Encarem isso como um verdadeiro guia de sobrevivência para ambientes profissionais de alta pressão. Seção 1. O mito da autoridade corporativa. Vamos começar quebrando logo de cara uma das maiores ilusões do mundo dos negócios. A regra de ouro é: a autoridade nunca é solicitada, ela é projetada. É impressionante como a fonte descreve o erro clássico de líderes em ascensão. Na ânsia de provar valor, essas pessoas entram no ambiente quase suplicando por atenção. Inclinam a cabeça, piscam rápido, gesticulam freneticamente com as mãos. Na cabeça delas estão sendo incrivelmente amigáveis, acessíveis e dinâmicas, né? Mas sabem o que o cérebro primitivo dos outros executivos na sala lê? Pura submissão e ansiedade. O corpo grita: eu não pertenço a este lugar. E francamente, não há argumento genial que salve uma postura que comunica fraqueza. Seção 2, Pilar 1, Economia de movimento. Agora, vamos nos aprofundar na construção da presença real. E para isso, a nossa fonte faz um paralelo incrível com a natureza, especificamente o topo absoluto da cadeia alimentar. Existe uma diferença brutal de comportamento que separa quem lidera de quem apenas obedece. Pessoas em estado de pacificação demonstram microcomportamentos o tempo todo. Ajeitam a gola da camisa, batem o pé, mexem no cabelo sem parar. A psicologia revela que a pessoa está, no fundo, tentando se acalmar porque o ambiente a intimida, e a sala inteira sente isso. Por outro lado, observem a atitude do predador alfa. O predador no ápice simplesmente não desperdiça energia. Ele se move mais devagar. Se precisa olhar para alguém, a cabeça gira de forma totalmente deliberada, pesada, sem qualquer reatividade. É o peso absoluto de quem tem certeza do que está fazendo. Como um mentor passando uma lição para a vida toda, o fraco se agita. O forte se mantém imóvel. A grande verdade é que a autoridade é um jogo de estabilidade. Durante uma negociação tensa, quando o sangue ferve e a pressão sobe, a imobilidade é a maior demonstração de poder que alguém pode ter. Enquanto os outros demonstram ansiedade física, a quietude se torna magnética. Seção 3, Pilar 2, Ocupação territorial. Isso nos leva a como o corpo lida com o espaço físico. Pessoas inseguras têm um instinto ancestral de se fazerem pequenas, né? Elas cruzam os braços, encolhem os ombros, tentam literalmente proteger os órgãos vitais do restante da sala. Mas a liderança de sucesso usa uma sequência física exata para ocupar território. É simples. Passo 1, relaxar os ombros para trás. Passo 2, abrir o peito. E passo 3, um detalhe sutil, mas que muda o jogo: manter os cotovelos levemente afastados do corpo. Quem tem a autoridade real não se espreme na cadeira, expande a própria arquitetura corporal.
A psicologia por trás disso é fascinante. Assumir essa postura mais ampla não é sobre ser agressivo ou invadir o espaço dos colegas. O que o corpo está sinalizando ao subconsciente coletivo é uma mensagem de segurança impenetrável. Eu estou seguro aqui. Se nada me ameaça, eu sou a ameaça. E na lógica biológica do nosso cérebro, se o indivíduo demonstra não ter medo de nada naquele espaço, adivinhem só, o elemento mais dominante e poderoso dali só pode ser ele. Seção 4, Pilar 3, o Triângulo do Poder. Chegamos à terceira arma tática deste arsenal. É aqui que a imensa maioria dos profissionais entrega o respeito de bandeja, o contato visual. Desviar o olhar rapidamente para baixo durante uma fala é a bandeira branca clássica da submissão corporativa. Mas os verdadeiros líderes usam uma técnica pouquíssimo ensinada, o Triângulo do Poder. Trata-se de uma concentração inabalável do olhar, estritamente focada na área entre os dois olhos e o centro da testa da outra pessoa. E existe uma diferença brutal dependendo do ambiente. Um evento descontraído usa-se a empatia social, focando nos olhos e na boca. Isso gera conexão emocional, é ótimo para fazer amigos. Mas na sala de reuniões, durante uma avaliação de desempenho difícil ou uma negociação implacável, é preciso mudar a chave para a avaliação executiva, olhando para os olhos e a testa. Ao focar na testa e não na boca, o olhar transita de amigável para frio, sério e totalmente analítico. O recado é claro, não se está ali para agradar. Se está ali na posição de quem avalia. E aqui estão as engrenagens da pressão desse olhar. Primeiro, piscar menos demonstra foco cirúrgico. Segundo, manter o contato visual apenas 1 segundo a mais do que o socialmente aceitável cria um desconforto proposital, e isso frequentemente quebra a argumentação do outro lado. E a regra de ouro: sustentar este olhar mesmo em silêncio. O silêncio, quando ancorado por um olhar firme, é uma pressão psicológica avassaladora que força a outra pessoa a tentar preencher o vazio, muitas vezes fazendo concessões que não faria normalmente. Seção 5, certeza interna. Tudo o que vimos nos traz à fase final da nossa análise. A mecânica do corpo não funciona se a raiz estiver apodrecida. A verdadeira autoridade exige dominar a imobilidade, expandir o território e controlar o olhar. Sim, essas são as ferramentas, mas a fonte nos lembra de uma verdade muito profunda. O corpo é só um espelho do que acontece lá dentro. Se não houver crença genuína no próprio valor, se não houver consciência do peso da própria experiência, o corpo vai trair a mente. Vai rolar um tremor na voz, um microajuste na cadeira, um desvio de olhar. A postura física e a mente têm que andar em absoluta e perfeita sincronia. Olha só essa citação da fonte. A diferença entre um homem que implora por espaço e um homem que domina o ambiente é a diferença entre um súdito e um rei. Traduzindo isso para a nossa realidade, a diferença entre a gerência insegura que implora por validação e a liderança executiva que dita o tom do andar inteiro é a diferença entre agir como um súdito ou agir como um rei. Quando essa mentalidade vira instinto, o mundo corporativo não tem outra escolha a não ser abrir espaço. Então, a lição mestra que encerra este conceito é essa: domine o corpo. E, acima de tudo, domine o silêncio. Pessoas submissas têm pavor do silêncio. Elas correm desesperadas para preenchê-lo com desculpas e palavras vazias. Líderes formidáveis tratam o silêncio como um território que já lhes pertence. Eles repousam no silêncio, deixando que a gravidade da sua presença faça todo o trabalho pesado. Fica aqui uma provocação final para reflexão. Qual situação corporativa de alto risco se sente a autoridade escapar mais facilmente? É perante um conselho administrativo intimidador? É em negociações orçamentárias pesadas? Identificar esse calcanhar de Aquiles é o primeiro passo. E da próxima vez que esse cenário surgir, a economia de movimentos, a ocupação do espaço e o triângulo do poder devem ser a prioridade número 1. E tem muito mais por vir, porque na nossa próxima análise o foco será a lei da escassez mental, onde vamos ver como esforço excessivo para agradar pode destruir completamente o poder profissional. Até lá, lembrem-se, dominem o silêncio. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise